contemporâneas da Facom, Juliana Gutmann, do professor Edson Dalmonte, do professor Wilson Gomes, que é coordenador do INCT, e do professor André Lemos, também aqui presente, membro do INCT. Gostaria de convidar para compor a mesa o pesquisador do Centro de Estudos de Democracia da Universidade de Westminster, no Reino Unido, professor Hans Asenbaum. Please, I'd like to invite you to compose the table. And I'd like... Eu gostaria de convidar também o professor Ricardo Fabrino Mendonça, que é coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da UFMG. Passo agora a palavra ao professor Hans Asenbaum, que vai falar sobre Rethinking Democratic Subjective Through the Digital. You can sit. Okay, you can talk. Yes. Is it working now? Yes, it's working. Can people hear me? No. Is this one working? No. Okay. Hello? Yes, it's working. Great. Okay. Well, first of all, thank you so much for inviting me. I have to say, I'm really overwhelmed by this big audience. I'm from the University of Westminster in London, and we often have similar public events where we have a talk about a different topic and invite people, and we have a hard time to actually get such a big audience. So thank you all for coming. I'm really, really overwhelmed. I'm really grateful for the invitation to speak here. So what I'm going to talk about is, well, the presentation, at least, it carries the title, Rethinking Democratic Subjectivity Through the Digital, from the Disembodied Discursive Self to New Materialist Corporealities. Also, I have to say, I was kindly introduced as professor. I'm not a professor. I'm actually working on my PhD. And I also might say that I do understand and speak a tiny little bit of Portuguese. It's not good enough to give this presentation, so I have to apologize that I will be speaking in English. I hope it's going to be okay for everyone. And later the discussion obviously is going to be in Portuguese, so
I hope that's going to work for everyone. Okay, so my presentation. I would like to give a short introduction, and then I'll get to the structure of the presentation to make clear what this is about. So if we want to talk about digital democracy, we have to understand what this thing actually is. And I would argue most people, when they talk and think about digital democracy, they mostly understand it as basically clicks online. So you go on the internet and you participate maybe in a protest via social media, or you participate in e-voting, and you do something online. But I would say that digital democracy is actually a much bigger thing than this, because digital communication now relates to all our social interactions, our political interactions every day. So digital democracy is not just a small thing, basically what you do online as online participation, but rather it describes how our societies have changed through digital media, through digital communication. And this I describe with this term of everyday cyborgization. So I would argue that through using digital media, through using smartphones every day, laptops, smart TVs, through connecting all these different devices to each other, we are becoming different people. We are becoming different subjects in democracy. We're participating in a different way, but we are also becoming different beings. We're becoming cyborgs through this mediation of digital and human. So digital democracy, then obviously there are a lot of new terms that capture these kinds of participation, right? There might be online sit-ins, electronic voting, digital demonstrations, e-campaigning, and e-deliberation. But these are just small terms that capture these new forms of participation, and the terms often borrow basically offline terms. But I would argue that the online version of these offline forms are quite different and are quite new forms of participation, which we need to study carefully. And as societies are changing and as political processes are changing through digital communication, I think it is important to ask, who are we in digital democracy? So who is the democratic subject? Who is the actor in this new society and in these new forms of participation? And this is basically the central question this talk is going to be about. So who are we in digital democracy? And if we ask this question, we find answers in a discussion, in a discourse that was mainly led in the 1990s. So when the internet was rather new, social scientists also asked this question, who are we in digital democracy? And they came up with certain conceptions of who we are that are very much post-structuralist inspired. So basically, they talk about the construction and deconstruction of the self through words. And in this case, words are mediated through online communication, through the internet. And because the internet in the beginning was very much only text-based and there were very few pictures shared, the idea was basically that through online anonymity, we become disembodied. We have no body online, right? We only exist through words in online chats and so on, which also entails a vision of equality. Because if we can leave our bodies behind offline, we also don't have all these hierarchies attached to our bodies. We're not male and female. We don't bring different racial backgrounds to the discussion. And so maybe people back then thought this is going to be a new inclusive public sphere where everybody is equal. And I think these ideas have a lot of validity and are very useful. But a lot has changed since. The internet has developed a lot and theory has developed a lot. So I think we will need a new theory to understand subjectivity in digital democracy, because internet communication is not disembodied anymore. And also these theories of cyber democracy, these post-structuralist ideas, have certain flaws to them. So what I'm going to try to do in this presentation is to employ new materialist thought, which very much focuses on embodiment, on the body, on physicality, and bring this to digital democracy
and then try to reconceptualize the democratic subject, so who we are in online participation, through these ideas of new materialism. So this is the short introduction. Now very briefly what I would like to do. In the first step, I'm going to revisit these post-structuralist ideas of cyber-democracy and see how the democratic subject was constructed as disembodied being anonymously communicating through text only online. Then I would like to go to new materialism and see what these new theories of embodiment and the physical are about. Then take a brief look what this new materialism then means for online, social online interaction, but rather in the social sphere, because there are studies and there is writing on the idea, what does embodiment mean online in social interaction? And then the last step, and this is the original and probably most important step that I would like to present here, is then to take these ideas of digital embodiment online to political participation and what this might mean for democracy. Okay, so I will start with the post-structuralist cyber democracy debate. So basically in the 1990s, the internet became popular, internet access spread mainly in the global north and around the world quite rapidly. And simultaneously with popular internet access, the theories in political theory that were discussed were mostly post-structuralist inspired. So post-structuralism are ideas like Michel Foucault, Judith Butler in the 1990s was very prominent, discussing about the construction of reality through words, through meaning, and through socialization. So basically, understand all reality that we can perceive around us, we can only perceive through language. And thus, reality and also the democratic subject, who we are, is produced through language, gender is produced through language, and so on. So democratic theory at this time also was inspired by this linguistic turn, right? The focus on language. And there were theories of deliberative democracy and agonistic democracy. So basically everything revolved, all understanding at this time revolved about language. So the understanding of online communication and online participation that emerged at this time, the discourse about cyber democracy then, as I said in the introduction briefly, understood the democratic subject very much as disembodied, because people went online and suddenly it appeared like the realization of this post-structuralist thought. Because online there were only words. There were hardly any pictures at this time. So people would go in online chats, would go in online forums, and would just write. And there were very little identifiers who they actually are. So they could reinvent themselves. They could try new things and basically reconstruct themselves through words. And this is what this theory then basically proposed. Cyberspace itself was understood as a sphere separate from our everyday normal space. So it's very much conceptualized as a space separate where new equality can be realized, because again we leave our bodies behind, we leave all the inequalities, the identity markers we carry around with ourselves behind in the offline world, and in cyberspace everybody can be equal. So there was this separation online offline which was very strong. And this is a cartoon that was popular and is cited again and again in the cyber democracy discourse. Was published in the New Yorker in 1993, where basically a dog says to another dog, on the internet nobody knows you're a dog. So that was a popular joke that basically captures this idea of anonymity online and of equality online, right? Everybody treats each other equally because they don't know who they're talking to. A couple of examples of this cyber democracy discourse. Very prominent is Howard Rheingold with the virtual community. Here he investigated online, an online community where in different forums people would chat with each other and would basically, all they had is a nickname. So they had to invent their nickname, had to put identity markers or not put any identity markers in this nickname, in this pseudonym, and then
basically reinvent themselves through discussion. And in discussion, they had every freedom to state about themselves what they wanted, whether it was true, whether it was in accordance with their offline identities or not. Sherry Turkle, live on the screen, she talks about MUDs, multi-user dungeons, which is basically online role play. So in these online role play games, which are also merely textual, only through text, people would create fictional characters. Everybody would know it's a fictional character. And they would then engage in role play with each other and experiment with different sides of themselves. And Sherry Turkle, as a psychologist, interviewed many people who participated in online role play games. And this is a quotation from one of her interviews. I'm not one thing, I'm many things. Each part gets more to be fully expressed in MUDs than in real world. So even though I play more than one self on MUDs, I feel more like myself when I'm mudding. So basically people felt that they, or some people felt at least, that they could express themselves more freely in experimenting with the different aspects of their identities, so that they could try being a different gender, for example, and see how that feels and see how people would interact with them if they have a different gender and so on. Mark Poster then elaborates a quite sophisticated theory of post-structuralist thought and online communication and identity constitution. This is just to have some sources and some ideas of what this discourse was about. So now I would like to turn to new materialism, which proposes a very different angle, a very different perspective, because it actually is created in opposition to a certain extent to post-structuralism, and says we don't only exist through words, we don't only, not only the textual or the written or the spoken word counts, but rather we have to focus again on the materiality of things, on the material. And also we have to focus on bodies, because bodies matter and bodies do exist, and they don't only exist through words. They say that basically everything is vital, everything is living, every object, everything has a certain amount of agency, because things affect us, right? Like this microphone makes me stand in a certain way. I cannot go too far away from it. I cannot go too close to it. The chair makes me sit in a certain way. So things have agency, and things are living actually because they affect us. So at least in our perception, these things affect us, right? We're all dependent on things, and we do create things, but the things then reflect their agency back on us because they make us do things. Bodies themselves have agency. Bodies do express certain meanings, and bodies are mutable. So it's not about, it's not basically a return to positivism and to saying we can quantify everything, we can measure everything, and then we can say how reality is objectively. But it's rather, to a certain extent, it is post-structuralist inspired in saying everything is changing, everything is a process, bodies are a process, things are a process, and everything is mutable and relational. So those are just like the few basic thoughts about new materialism. And now I would like to take these ideas to online communication, to the social sphere of online communication. If we trace this thought back in online communication, we see that there are actually theories and there's actually writing that predates the cyber democracy discourse in the 1990s. Already in the 1980s, people had, some writers used some forms of new materialist thinking. If we, for example, look at Donna Haraway's A Cyborg Manifesto, where she proposes that we are changing through digital communication. We are changing in becoming machines to a certain extent. So the human and the machine merges through digital communication and through employing these machines. So human, machine, flesh, digital, online, offline is not separable, but rather they engage, they exchange. And here's a picture of Lady Gaga as cyborg, just to show that this is also in pop culture very much arrived this idea of cyborgization. And another example is Sherry Turkle, who I mentioned earlier. She, much earlier than the book I cited before, already in the 80s, she wrote the book
the second self. And here she proposes that computers are basically mirrors. This was already before online communication. She said computers are mirrors in which we rediscover ourselves in engaging with computer programs, in playing playing games even, or similar things. We rediscover who we are, and we use them as mirrors. And computers are, as she says, evocative objects. So they're objects that also have power on us because they influence how we see ourselves, what tools we have to rediscover ourselves, right? And if we look at online communication today, this is very much true, I think, because especially social media really functions as a mirror in which we upload our pictures, our everyday communications, we have our vacation pictures and so on. We have a certain degree of power over how we present ourselves. But I just on the flight here, actually, there was this girl sitting next to me in the airplane, and she was constantly taking pictures of herself. And I'm sure that she will upload them on her social media profile. So we constantly look into our smartphones, look into our computers as mirrors. And if we look, those were basically the old theories, the roots of new materialism in cyberspace or in the digital. And if we look at online communication today, I think we see that actually online communication is very much somatic. It is not these post-structuralist ideas of anonymity, at least not anymore. Online communication, I would say three fields are important. Sexuality is one, right? Online pornography is important. Online dating is important. A lot of flirting, sexual contacts, and so on happen online. And again, we mediate our bodies through Skype, cyber sex, and so on. A second issue is health. A lot of online forums deal with health problems. If we have any medical problems today, first thing we Google and we see what's written there, and we depend on the advice of others online. And the third point is looks. So health tips, fitness tips, makeup, hairstyle, whatever. So all of these things matter online. The body is very much present online and is mediated through online communication. And again, the visuality of social media, right? On social media, we also constantly use pictures to create our identities online and also to recreate our bodies online. An example, or two examples actually, that are used in the literature a lot are pro-anorexia websites. So there are communities websites for mostly girls who suffer from anorexia, and they post pictures of their skinny bodies as thinspirations. So they inspire each other to lose more weight, and they talk about health, like starving tips and so on. Another example are websites for transsexuals who give each other tips about transforming their bodies and changing gender. So those are examples that show that in online communications, bodies matter very much and are important. So a new materialist look on online communication proposes that we look at the materiality of the internet itself, the material infrastructure, the hardware, the computers, the wires that go through the oceans, and so on. It also proposes that we look on digital bodies and digital things. So the digital things we create online are real things, and they are important, and they matter, and they have an effect on us. And thirdly, and this is probably one of the most important points, digital communication changes how we see our offline bodies. So these pro-anorexia websites, these groups for transsexuals and so on, and our everyday communications about our bodies changes how we perceive our offline bodies. So that's why I would say we are cyborgs, and why I would say the offline and the online cannot be demarcating, cannot be strictly separated, but it always is like a cycle where we always mirror our impressions that we get online on our offline bodies. Okay, so now I would like to get to the last part of the presentation. What does these kinds of re-embodiments online then mean for political participation, for digital democracy? Again, the central question I would like to return to is, who are we in digital democracy? I would like to do a first step in looking at this
by looking at 3 different cases, which are first the classed bodies of the 99%, second the race bodies of an online swarm, and third the queered bodies of pro-gay rights supporters. So those are just three selected examples that illustrate how online embodiment does matter for digital democracy, for online participation, and I will now go through these 3 cases. So case 1, which I called the classed bodies of the 99%, so in which the embodiment of class online. In August 2011, an Occupy activist, and that was actually a couple of weeks before the big occupation of Zuccotti Park in New York happened, an online activist and an Occupy activist by the name of Chris created the Tumblr blog, We Are the 99%. And this blog was basically inventing the slogan that has now become so popular. And in the blog, he invited people to participate, regular people to participate and talk about their everyday problems that politics does not address. He says here on the blog, let us know who you are, take a picture of yourself, so make a selfie, holding a sign that describes your situation. Below right, I'm the 99%. And as a result, up to 100 pictures or around 100 pictures, selfies were uploaded by people of themselves talking about their everyday problems that they felt neglected by politics. So one example here shows an obviously obese man who says, I play World of Warcraft naked for 40 hours a week. I eat mostly McDonald's. I'm probably unemployable. I'm the 99%. And I think, I mean, the way he takes this picture is not coincidental, right? He decides to show his naked body, and the body is already a political claim at how much the system has failed, right? The system has failed to give him work, to give him motivation to lose weight, to be part of the society, and maybe also the health system has failed him, right? Here a man talks about his health issues, how hard it is to get employment, or how hard it is to get health insurance, and he is suffering from cancer. He had to get surgery, and he had to get through a lot of trouble. He had to actually lose his job in order then to get surgery, which saved his life. And again, he shows his body as a political claim. And this woman talks about her pregnancy. She is looking for work, not finding work. She lost insurance, again, health insurance, because of her pregnancy. And again, she posed this political claim by just showing her body and not even showing her face, so just focusing on her pregnant body. And I think, in summary, that here we can see that showing the body already is such an important political claim. The text matters, obviously, as well, but the body already expresses some political content. The second case of the raised bodies of an online swarm. In 2006, an online swarm was organized on the image board 4chan. I'm not sure how many of you know 4chan is a quite interesting place. It's a completely anonymous image board where everybody communicates anonymously and uploads pictures. And from this image board, actually, the online group Anonymous emerged. And here an online swarm formed and attacked Habbo Hotel. Habbo Hotel is an online site where young people, mostly white US Americans, engage in a fictive hotel surrounding to socialize, basically. And people on 4chan noticed that there were very few black characters, very few African American characters. And the rumors came up, or the idea came up, that this is due to racism by the hosts of the platform, by the moderators of the platform, and that they would treat basically black avatars differently. So what raiders, or what the online swarm did then, is to create black characters, African American characters, on this image board and block all the entrances. So basically use methods of the civil rights movement, of blockade of sit-ins, basically, and block the entrances to the pool, block the entrances to different online locations. And when people wanted to enter the pool, they shouted, "Pools closed due to AIDS."
And it looked like this. So there are all these African-American characters. They created them in a very uniform way, so giving them all the big afro, in a way recreating stereotypes, racist stereotypes towards black people, so creating a stereotypical black person and blocking the entrances, or doing things like forming a swastika to draw attention to racism online. And then this blended actually into the offline. Again, online and offline is not that easily separable. When people actually went on live demonstrations, basically, and demonstrated in front of the headquarters of the company that creates Habbo Hotel or runs Habbo Hotel, again, forming the swastika out of their bodies. And the third example, briefly, the queered bodies of pro-gay rights supporters. Every year, there's International Pride Week celebrated, and in this time, I'm sure you have noticed, maybe you have participated in a lot of social media. People use a filter of the rainbow flag, over their regular profile pictures. So in this way, they recreate their bodies and queer their bodies, even if they might be straight, and their actual sexual identity does not really matter in this way. And I think if straight people do it, they also, to a certain extent, they protest for gay rights. They protest to live in a open-minded society, and they also perform a possibility of living queer desires themselves, right? Living in an open society in which discrimination is not an issue. Okay, so in these three examples, I think we could see how online embodiment and the visualization of the body online in political participation can matter or doesn't matter. I would like to draw some conclusions just to finish. Again, we asked the question, who are we in digital democracy? And I would say we're very much embodied beings, not living through text only. So not as the original cyber-democratic idea of textuality and creation of identity only through words would propose. We see that the materiality and the digital objects, digital things matter in online communication and in online political participation. The self online is not freely constructed as the original cyber-democracy thesis would suggest. We cannot simply go online and leave our offline identities behind. We cannot, even if it's just through words, we always are embodied beings. Even if we're online and other people cannot see our body, we are still attached to our bodies. We still have our same brains, our same personalities, and we can only think so far to reinvent ourselves. And we have also seen that in most normal online communication and political online communication, we have a continuation of embodiment. So the selfies example and also the example of the filters, of the rainbow filter, showed that there's a continuation of online and offline bodies. We cannot simply draw a line here. But at the same time, so digital bodies do continue offline inequalities to a certain extent, but at the same time, they are also mutable to a certain extent, much more than our offline bodies. In our offline bodies, we have less power over how we present ourselves, while online, we take one picture, for example, in the 99% selfies example, we take one picture and we can decide what we're wearing, what makeup we're using, which angle the picture takes, what is covered in the picture, what lighting is used, and so on. So our bodies are mutable and they are relational to a certain extent, and we have greater power of how we create ourselves online. And bodies are agentic. Because we have this power of how we present ourselves online, the presentation of the body online is always already a political claim. Even if, I would argue, even if it's just social communication, online embodiment is always a political claim. This is very evident, obviously, in the online raid of Habbo Hotel with the African-American avatars, but also in the other selfies example where people choose how they present themselves.
the body, in presenting the body online, there's always a political claim already implicit in that. Okay, so on that note, I would like to close and say obrigado. Gostaria agora de chamar para compor a mesa o professor Ricardo Fabrino Mendonça, que vai falar sobre singularidade e identidade nas manifestações de 2013. The microphone. Online transmission. It's only for online transmission. Yeah, okay. Not for you. Ah, I understand. Singularidade e identidade nas manifestações de 2013. Thanks. Thanks. Similarities in identity in the 2013 riots. Queria começar agradecendo pela oportunidade de participar de uma fala aqui no INCT. Queria agradecer enormemente também a generosidade de Hans Asenbaum de vir à UFBA, uma apresentação. Nos conhecemos em outro seminário, em outro evento, e aí gostei muito do trabalho dele, fico muito satisfeito com a possibilidade de pensarmos coisas e ter uma apresentação dele no Brasil. Queria agradecê-lo publicamente. Agradeço ao professor, em nome do professor Wilson Gomes, ao INCT e à Universidade Federal da Bahia, a oportunidade de fazer uma discussão aqui com vocês nesse sentido. A discussão que eu queria fazer, ela se conecta em alguns pontos ao trabalho exposto pelo Hans, no sentido de pensar, acho que há dois pontos básicos de conexão. O primeiro é trabalhar a ideia do que constitui alguma ideia de nós, de coletividade no contemporâneo. Sobretudo se a gente pensa fortes veios individualizantes que atravessam coisas como os processos contemporâneos dos quais nós falamos. A segunda questão que eu acho que de alguma forma conecta os trabalhos, né, por caminhos um pouco distintos, mas é uma centralidade na experiência corpórea dos manifestantes. A centralidade da compartilha de tempo e espaço, de experiência desses sujeitos, de alguma forma é constitutiva de alguma ideia de coletividade num cenário fortemente marcado por forças individualizantes. Então é um pouco nesse contexto, nesse cenário, que eu vou fazer essa discussão, que eu vou trabalhar algumas das ideias centrais aí que apresentei. Só aprender a passar aqui, para cá, para cá. Muito obrigado. Eu estou fazendo essa. Já apertei todos os botões. Passou por 7. Tinham 6. Bom, então, vamos começar. A discussão que embasa, a discussão teórica que embasa isso é um certo retorno ao velho conceito de identidade. Um conceito que tem passado por uma renovada atenção por basicamente 3 razões. Em primeiro lugar, é inegável que você tem uma série de críticas ao conceito. Críticas essas que de alguma forma revelam que o conceito restabeleceria uma unidade coerente de algo que teorias tentaram por anos e anos descentrar, deslocar, de alguma forma tornar mais fluido. O conceito de identidade redevolveria uma espécie de centralidade, de discurso unificador coerente. Em segundo lugar, ainda vinculado a essa primeira linha, uma certa negligência à centralidade da ideia de desidentificação a atravessar conflitos sociais. Conflitos sociais são frequentemente marcados por processos de desidentificação, por processos de desconstrução dos lugares sociologicamente pré-atribuídos a certos sujeitos. Essa é a discussão-chave, por exemplo, em linhas muito diferentes do ponto de vista teórico, da reinvenção da esquerda por Ernesto Laclau e Chantal Mouffe nos anos 80, ou pela discussão mais contemporânea do Jacques Rancière.
pelo menos desde 2004, né, que vai trabalhar a ideia dos paradoxos da individuação, né, com uma discussão de como é que o fortalecimento da ideia de indivíduo foi absolutamente central para a estruturação de lutas emancipatórias no contemporâneo, mas, ao mesmo tempo, esse fortalecimento da individualização está marcado a uma série de processos históricos que alimentam novas formas de opressão. Na clássica chave teoria crítica de buscar por instâncias intramundanas de transcendência, então por reconstruir de algum modo as possibilidades emancipatórias vislumbradas e os obstáculos colocados a elas na realidade existente, o Honneth vai mapear como é que o fortalecimento da individuação possibilitou a emancipação, mas ao mesmo tempo alimentou novas formas de opressão. Ele vai discutir isso com Hartmann, num texto de 2006, por exemplo, ao falar dos paradoxos do capitalismo. E dizer, olha, esse mesmo aposta e fortalecimento no indivíduo que alimenta a política queer, por exemplo, mas que também está na base, e aí entendida como uma dimensão emancipatória, mas que também está na base de um discurso da flexibilização do trabalho, que a gente pode observar, por exemplo, nas discussões sobre reforma trabalhista muito frequentemente. Essa preocupação específica do Honneth com como é que o discurso individualizante acena para possibilidades emancipatórias, mas ao mesmo tempo alimenta e engendra novos espaços de dominação e de opressão. Mas como é que a própria ideia de indivíduo se tornou absolutamente central para pensar luta, emancipação e coletividade no contemporâneo. Quem faz essa discussão, talvez, por um caminho absolutamente diverso, mas talvez seja a discussão mais famosa a esse respeito, é sem dúvida o livro de Bennett e Segerberg, da lógica da ação conectiva, né, cujo argumento central é da centralidade, são vários argumentos ali, mas no ponto que me interessa, mas da centralidade do indivíduo para se pensar formas de estruturação de ação coletiva no contemporâneo. E como é que você tem cada vez mais quadros pessoais, discursos personalizáveis, formas de expressão individuais, expressões corpóreas singularizantes individuais, alimentando fundamentalmente formas de estruturação de conflito social. E como é que, curiosamente, um argumento central desse livro é como é que, curiosamente, organizações sociais têm que se recolocar e se repensar. Como é que é preciso muitos sindicatos, muitos movimentos sociais se viram, por exemplo, atravessados por protestos contemporâneos sem saber o que fazer. Não adiantava mais contratar um carro de som e levar para frente do movimento, porque você era, inclusive, rechaçado por isso. Então, como é que você lida, e eles vão discutir isso com o caso do Occupy especificamente, como é que você tem organizações, de algum modo, inclusive indo para bastidores e adotando outras formas de mise-en-scène, de apresentação pública, para, de algum modo, conseguir participar e interagir nesses espaços de confronto social. Na mesma linha, tem uma discussão do Bimber e colaboradores de 2012, que trabalha esse declínio da forma tradicional de apresentação de organizações hierárquico-burocráticas em conflitos sociais. E aí é um pouco o argumento que eu vim apresentando. E, por fim, toda uma discussão que é bastante famosa nos estudos sobre democracia digital, talvez pelo argumento clássico do Manuel Castells com a autoexposição massiva de si, né, a autocomunicação de massa, mas que vários autores e autoras têm trabalhado contemporaneamente para falar da centralidade da autoexposição do eu. Né? Como é que essa apresentação de si é parte muito relevante da comunicação digital e como é que isso faz parte muito centralmente das formas de construção e estruturação de conflitos contemporâneos. Nesse contexto, então, há alguns veios, e aqui são discussões que são feitas para pensar um pouco esse cenário. O jeito mais tradicional e mais comum de pensar isso tem sido um livro que se tornou, um conjunto de discussões que se tornou particularmente influente para ativistas, que é a discussão de Hart e Negri sobre multidão. Esse foi a discussão de Hart e Negri se tornou muito cara aos próprios ativistas, aos próprios manifestantes, para tentar explicar e explorar um pouco processos de construção do comum
a partir da expressão de singularidades, em que esse comum multitudinário só se faz viável pela permanência das singularidades. A ideia do comum e do singular em Hart e Negri, ela busca exatamente desconstruir a ideia de massa, ela busca desconstruir a ideia de uma unificação, e ela tenta apostar que a possibilidade do comum está fortemente vinculada a essa construção comunicativa de um encontro de singularidades que não se anulam. Embora essa seja a vertente mais empregada pelos ativistas, eu acho que há duas bases filosoficamente mais densas para entender esse cenário, né? E aqui dialogo um pouco com as minhas próprias bases, que são o pragmatismo norte-americano, e aí as discussões de Dewey, Mead e Hooke, para pensar que são, obviamente, uma das bases do Hart e Negri dialogam com o pragmatismo, ainda que, a meu ver, não vou entrar nisso, mas com alguns problemas, mas dialogam com a base pragmatista, mas para pensar a centralidade das ideias de experiência, a estruturação de uma comunidade de investigação que viabiliza a estruturação da democracia a partir do resguardo da expressão da singularidade. E se a gente for voltar, também uma discussão clara na teoria política, que eu estou consciente, explicitamente, articulando bases conceituais distintas, então, conscientemente, mas a própria discussão de Hannah Arendt, né, de que o comum não existe destituído da pluralidade, né. A forma essencial de eliminar o comum é especificamente eliminar a possibilidade de expressão do singular, da diferença, é a possibilidade de eliminar essa expressão do singular. É nesse contexto, então, e com esse diálogo, que eu me propus a pensar os protestos contemporâneos. E aí, para pensar os protestos contemporâneos, eu queria começar com uma frase, já evitando uma pergunta do professor Wilson Gomes, que eu não vejo esses protestos como necessariamente positivos ou negativos. Não se trata de uma apologia a esses protestos, não se trata de uma pré-configuração de sentidos do que se trata aqui. Mas, a meu ver, se trata de fenômenos socialmente relevantes demais para serem negligenciados e que atravessam as turbulências da democracia ao redor do mundo. Atualmente não é o foco dessa apresentação, mas tem me interessado pensar a relação entre esses protestos e democracia no contemporâneo, tendo em vista as turbulências que a democracia vem passando em vários dos contextos em que esses protestos emergiram e aconteceram. Mas trata-se, a meu ver, de fenômenos disputados. Se eu nego a narrativa clássica de que 2013 foi um reino encantado da manifestação pela radicalização democrática, eu também nego o argumento simplista de que 2013 nada mais foi do que uma construção para tirar a legitimidade do governo Dilma num reino encantado onde não havia problemas políticos e econômicos. Eu acho que não se pode atribuir todas as implicações políticas do que sucedeu posteriormente a 2013 àquele evento caótico, disputado, atravessado por forças e atores e atrizes sociais muito diferentes. Diante disso, então, e já antecipando um questionamento, é óbvio a escala de eventos dessa natureza na Espanha, no Egito, na Turquia, em Hong Kong, o caso turco especificamente, o caso brasileiro. É nesse contexto, então, que esse texto e o projeto, vinculado a um projeto de pesquisa mais amplo, buscou pensar o que de alguma forma possibilita a construção de um coletivo ou de um comum nesse cenário. Pensando esse acontecimento como um processo, então como algo que não está encerrado em si mesmo. E aqui, de uma forma mais geral, estou trabalhando com 50 entrevistas realizadas em São Paulo e em Belo Horizonte. Aqui trabalhando especificamente com 20 entrevistas realizadas em Belo Horizonte. Belo Horizonte que, não vou me aprofundar nisso nessa apresentação, mas que é marcado por um contexto, os protestos são muito diferentes em diferentes cidades, né? Têm suas especificidades,
Belo Horizonte muito atravessado por uma cena cultural que precede a estruturação dos protestos em Belo Horizonte e que envolvia a ocupação de espaço público no Carnaval. O Carnaval tem toda uma discussão política em BH recentemente. No movimento Fora Lacerda, na Praia da Estação, que de alguma forma ajudam a criar condicionantes para o início de um processo de mobilização e também muito centrado na discussão da Copa, né? O COPAC é muito influente, muito forte em BH, diferente, por exemplo, da forma como se estrutura e se mobiliza em São Paulo, né? É desse cenário e desse contexto, nesse contexto que eu trabalhei com essas entrevistas feitas a partir de bola de neve, um mecanismo inicial de mapeamento de coletivos, organizações e a partir daí indicações para a realização dessas entrevistas, com um recorte a partir de um banco mais amplo. Então aqui eu estou trabalhando só com 20 entrevistas, né? E qual que é o foco, a ideia central, o argumento? Compreender a maneira como ativistas significam sua presença conjunta em um mesmo processo político. É comum a gente pensar hoje, olha, 2013 foi o caos, muita gente diferente, depois você polariza isso em 2014, 15, 16, com grupos distintos. Mas essas pessoas estavam na rua, em conjunto, num determinado momento, e se entendendo como partilhando uma determinada experiência como partes de uma mesma ação coletiva. Aqui, então, apresentando alguns resultados muito rapidamente, né? Em primeiro lugar, o que aparece com muita clareza nas entrevistas é o que possibilita essa percepção de um coletivo é a explicitação da multiplicidade, né? A multiplicidade como definidora do coletivo, né? A ideia de que sem essa multiplicidade, inclusive, o que acontece, na meu ver, depois, esse coletivo perde grande parte da sua potência. Potência que pode levar a lados muito diferentes, né? Mas essa ideia de que, olha, o que fez esses protestos tão ricos como foram foi justamente essa pluralidade. E, curiosamente, ainda de saída, uma recorrência da utilização de termos clássicos como a ideia de esquerda e direita, né? Então, a percepção de um conflito central estruturando essas manifestações e de uma disputa do território estruturada em termos da dinâmica esquerda-direita. A principal batalha simbólica nas manifestações é a direita-esquerda, né? Eu lembro da discussão até no nosso grupo mesmo, várias discussões de que a direita perdeu, a esquerda ganhou, a gente conseguiu pautar, né? Essa disputa específica, a percepção de que o que produz aquele coletivo é a existência de uma disputa em território e que é marcada essencialmente por essa pluralidade. Pluralidade essa que é alimentada pela copresença pública. O argumento central que eu tento trabalhar é da centralidade dessa copresença. As entrevistas são muito fortes, as narrativas, por exemplo, sobre espaço e tempo. Os manifestantes frequentemente descrevem, olha, a gente subiu a avenida tal, virou a praça tal, e aí a gente sofreu um ataque de bombas, não sei o quê, e aí fulano resolveu quebrar determinada coisa, e aí a gente correu determinado ali, foi no dia tal que isso aconteceu, 2 dias depois eu tentei voltar para casa e aconteceu isso, isso e isso. Você sente muitos ativistas tateando tempo e espaço na reconstrução de uma experiência que, de alguma forma, produz um comum a despeito ou por causa, no meu argumento, dessa multiplicidade a atravessar essa experiência conjunta. Nesse sentido, algumas desses trechos, né? Eu não consegui me segurar no sentido de ficar vendo a banda passar e não fazer nada, né? Muitas organizações que, obviamente, não previam que junho ia acontecer, que não imaginavam que junho estava às portas e que, de alguma forma, diziam, olha, a gente precisava estar na rua, né? Era uma coisa grande demais e, por mais que a gente não entendesse o que estava acontecendo, era preciso estar ali para não ser atropelado pelo fenômeno histórico, né? Especificamente porque aquilo podia conduzir a caminhos muito diferentes, era preciso estar ali, fisicamente presente, disputando corpóreo e experiencialmente aquele tempo e espaço cujas consequências podiam ser muito significativas, como de fato foram. A manifestação que a gente desceu aqui, Antônio Carlos, que é uma avenida, querendo ir até o Mineirão. E quando a gente chegou aqui na esquina, aqui em frente ao UFMG, na esquina aqui da Abrão Carão, aí foi um cenário de guerra, né? O tempo todo, isso é muito impressionante, as entrevistas de São Paulo e do Rio, é como se eles construíssem mapas geográficos da ocupação do espaço público exercitada nesse processo das manifestações. É nessa vivência da partilha do espaço e de tempo, né, que se estrutura a realização de uma experiência no sentido dewiano, que ultrapassa percepções individuais
e se instaura como um processo coletivo marcado, para usar um termo que o Hans também usou, de vitalidade. Né? É essa vitalidade gerada por um processo caótico, incerto. Acho que todo mundo tem um pouco essa sensação de junho, de o que estava acontecendo ali, né? E de uma coisa que mexia muito, imagino, que tem a ver com essa ocupação, com essa partilha de tempo e espaço. Né? Em que também, como discutiria Dewey na linha do pragmatismo, em que você tem uma conjugação de sofrer e agir. Né? Sofrer no sentido de padecer, né? De alguma forma ser afetado pelo volume, pela potência daquele acontecimento. Né? E aí, nesse sentido, você tem uma série de ativistas narrando uma espécie de um constar, de estar lá. Né? É colocar o corpo ali e estar lá, para estar tão sujeito quanto aos outros para qualquer tipo de abuso policial, mas fazer número no sentido de fazer parte. Né? Uma espécie de presença física, de necessidade de fazer parte, de alguma forma compartilhar uma experiência coletiva. Queria deixar claro que eu não estou argumentando que essa copresença é condição suficiente para a estruturação de uma ação coletiva. Né? Mas essa vivência partilhada de tempo e espaço, da festa, então a dimensão do lúdico nessas manifestações, e do medo. Né? Correr de bomba gera ação coletiva no sentido de gerar alguma experiência de partilha, né? De alegria e de raiva, contribui para o estabelecimento de vínculos muito importantes em contexto de profunda fragmentação. Né? Então as manifestações não foram um conjunto de cartazes individuais empunhados em público, né? Mas são cartazes individuais expressos em uma cena em que a dinâmica experiencial alimenta a construção de alguma espécie de coletividade, mas que reconhece de saída a importância dessas singularidades, dessas expressões individualizantes. Como eu já havia mencionado e antecipado, festa e violência são dinâmicas centrais da geração dessa copresença experiencial. Né? Estar na rua, estar na cidade, por mais óbvio que seja, é perceber que as pessoas podem simplesmente andar no meio da rua. É um campo de possibilidade que se abre. E isso para Belo Horizontino é muito forte. Acho que Belo Horizonte tem uma dinâmica muito menos de andar pela cidade. Né? E por isso toda a dinâmica política contemporânea é muito marcada pela reocupação de espaço público, do estar na cidade. O momento em que me senti mais parte de um grupo era um grupo de pessoas que estavam à frente, lá na linha de frente mesmo, dos conflitos, que era um grupo que estava prestando solidariedade. Você tem esse tipo de relato. É nesse sentido, então, que essas entrevistas, de alguma forma, apontam para a construção de sentidos por parte dos ativistas de uma necessidade de estruturação de um todo mundo em que cada um resguarde a possibilidade de ser cada um, essa questão do singular, né, que eu vinha discutindo anteriormente. Mais que nunca, a primeira coisa que as pessoas faziam era se afirmar como indivíduo e se diferenciar no processo. Né? E aí a quantidade de narrativas, de selfies, de autorrelatos do que foram as manifestações. Né? E é muito curioso, ainda quero escrever sobre isso, não há um entrevistado ou uma entrevistada que não se veja como um ator absolutamente protagonista de junho de 2013. Né? E é curioso, eu já participei de muitas bancas de teses, dissertações sobre junho de 2013. Né? Uma das melhores dissertações que eu já li, excelente no mapeamento da dinâmica da cena de Belo Horizonte, mas é uma aluna que coloca uma disciplina da arquitetura como central para gerar junho de 2013. Né? Essa ideia de cada sujeito que se percebe como absolutamente protagonista de algo coletivo, né, é muito interessante na forma como esses relatos do que foi aquilo, da forma como os atores dotam de sentido esse todo caótico e profuso. Então, continuando, tipo assim, se individualizar mesmo. Então, os cartazes eram muito isso. A forma como você ia nas manifestações, como você se vestia e tal. Né? E aí uma frase que é em si, quase que um paradoxo, assim, né? Eu me organizo, né? o me puxando fortemente essa dimensão individual enquanto anarquista. Né? Que mostra muito essa dinâmica dessa estruturação singularizada de coletivo. Né? É muito comum que não tenha um contraditório. Né? É muito comum, assim, reflexões de atores que percebem, olha,
querendo ou não, quem encheu a rua foram os coxinhas, né? A esquerda sozinha de BH não enche rua. Esse reconhecimento de que a própria... Isso é a fala de um ativista, mas de que a própria potência de junho está articulada e está marcada por essa dinâmica tensa, contraditória, não estruturável, né? Em que você tem a tentativa ali já de estruturação de subgrupos, que depois ganham força nos momentos subsequentes de 2014, 2015 também, sobretudo com a questão do patriotismo, né? Que é certamente algo que divide ativistas na forma como já se percebe em 2013. Então, gente que vai colocar, olha, foi um momento muito emocionante, assim, enquanto brasileiro, eu lembro da gente cantando o hino na Antônio Carlos, nossa, e outros que vão dizer, olha, é uma galera que, achando que colocando a bandeira do Brasil seria revolucionário, super rebelde, quando na realidade você está colocando uma bandeira totalmente conservadora e positivista de uma pátria racista, homofóbica e machista. Então, versões bastante diferentes do que significa, inclusive, a ideia de nacionalidade a atravessar esse processo político. Então, em termos de considerações e de apontamentos, o que eu tento argumentar ao longo desse texto? Em primeiro lugar, como é que a organização desse comum, que emerge de uma partilha tensa de singularidades, pode implicar seu enfraquecimento. A potência de 2013, e aí eu reitero, passível de implicações politicamente muito diversas, né, reside na sua ambivalência carnavalesca. A potência de 2013 está exatamente na sua capacidade de costurar um comum absolutamente improvável de uma multiplicidade que pode ser muito potente na geração de coisas muito diferentes. Em segundo lugar, e a organização disso na polarização que segue em 2014 e 2015, de alguma forma eliminando essa potência, essa ambivalência carnavalesca. Então, é algo que dá discussão também. Em segundo lugar, a ideia de uma ação coletiva engendrada na partilha afetiva de tempo e espaço, na experiência. Esse comum gerado por singularidades, num contexto muito marcado por forças individualizantes, está vinculada a essa experiência coletiva de tempo e espaço. O que está vinculado à ideia de uma copresença que não precisa ser consequência da identidade. Muito comum em teoria dos movimentos sociais, da ação coletiva, discutir, olha, primeiro você tem que ter as redes prévias organizadas para você se organizar. A discussão do Friedman, por exemplo, nos anos 90. Né? Ou então a ideia lá de que a primeira tarefa de qualquer movimento social é costurar a identidade e que essa é uma atividade laboriosa, por mais heterogênea que seja. Né? O que eu acho que os protestos contemporâneos evidenciam é que essa copresença não precisa ser consequência de uma identidade coletiva, mas ela pode ser a base de um coletivo que lhe é simultâneo, né? De um coletivo muito mais efêmero e que surge acontecimentalmente no bojo não planejado e difuso dessas manifestações. E, por fim, algo que eu quero trabalhar ainda, que eu mencionei, é essa profusão de protagonistas, né? Essa questão de cada sujeito, cada individualidade que se vê como a base articuladora de uma discussão coletiva mais ampla. Bom, fico por aqui. Eu queria agradecer a atenção de vocês e me colocar à disposição para questionamentos, perguntas que venham na sequência. Muito obrigado. Pode ir já. Eu gostaria de agradecer as duas palestras. Agora eu vou abrir para perguntas. Só esclarecendo, eu vou levar o microfone. Esse microfone aqui, ele não sai som, mas para as pessoas que estão assistindo online é imprescindível. Então, eu peço que as pessoas que forem fazer perguntas utilizem o microfone. E aí eu vou abrir para perguntas. Alguém quer se candidatar? Professor Wilson. Tá. Bom, parabéns, foram ótimas conferências, mas eu vou
fazer uma pergunta para o professor Ricardo Fabrino. Não é propriamente uma pergunta, mas é uma solicitação de uma ajuda para pensar esses fenômenos dos protestos online. Suas premissas foram ótimas. Agora, eu gostaria muito de ver, pelo menos a título de especulação, alguma comparação entre os gloriosas jornadas de junho de 2013 e o grande movimento cívico de 2016. Há analogias, né, interseções, inclusive uma parte das pessoas que foram num foram no outro também. O que você vê em comum que poderia ser aproximado? O que você vê como contraste entre os dois movimentos, os dois momentos? Assim. Então, essa é uma pergunta, é uma curiosidade que eu teria de ver expandido isso, porque eu acho que é um laboratório muito interessante aqui. Se a jornada de junho de 2013 nos ensinou muitas coisas, mas o fato de ter terminado, o quadro ter fechado em 2016, nos faz pensar muito. Aqui ou aqui? Ah, dos dois? Bom, então agradeço a pergunta do professor Wilson, já esperada. Queria dizer que eu compartilho a pergunta. E aponto como um caminho. Assim, o que me interessa agora, como eu mencionei rapidamente na apresentação, é trabalhar um pouco a articulação desses protestos para pensar em termos das consequências para a democracia. E acho que o caso brasileiro não é único e não é específico a esse respeito. Em muitos dos contextos em que houve manifestações multitudinárias, como elas são frequentemente chamadas, contemporâneas, você vê a democracia atravessando turbulências muito profundas na sequência. E turbulências essas que são atravessadas por elementos presentes nessas manifestações multitudinárias. E aqui eu acho que não dá para fazer uma separação, acho que você coloca com muita propriedade, eu concordo. Eu acho que não se trata sequer de uma comparação entre atores, como se tivesse ali os atores democratas e os atores não democratas. É que essas manifestações são atravessadas por forças, formas de opressão, questionamento de certas instituições importantes para a sobrevivência da democracia, que ajudam a gerar turbulências de ordens variadas, que seja o crescimento do populismo nos Estados Unidos, ou o fortalecimento do autoritarismo na Turquia, nos momentos que sucederam o maio de 2013 na Turquia, né? E que, de alguma forma, são atravessadas por aquele fenômeno, né? Em termos de similaridades, há muitas, né? A negação de instituições hierárquico-burocráticas organizando, a ideia de uma expressão da singularidade, da individualidade, a ideia de que eu faço a política que eu quero, de que ninguém me representa, a ideia de uma expressão, de uma indignação por meio de uma participação específica que abriria mão das mediações de organizações políticas, né? Então, acho que há, obviamente, muitas semelhanças. Me parece que há uma diferença fundamental entre 2013 e 2016 em termos da Constituição, né, em termos de abertura à pluralidade dessas manifestações. Ali, em 2013, acho que é inegavelmente um campo em disputa. Você tem claramente um campo sendo disputado, inclusive, por meio de tambores, de cânticos, de uma rua, de quem tem o domínio da rua, né? E uma esquerda indignada, assim, atores que se veem e se declaram como de esquerda, indignados porque falam, a rua é nossa, como é que nós perdemos a rua, né? E, por outro lado, atores que nunca viram a rua como espaço de mobilização, entendendo-a como um espaço fundamental de atuação política, de exercício de pressão política. Então, eu acho que eu concordo com você, que há muitas semelhanças e diferenças. Eu acho que eu concordo com você, não sei se foi isso que você quis dizer, mas eu acho que eu concordo com você de que a diferença não é de quem está na rua, né? Mas é pensar um pouco as consequências mais amplas dessa forma de ação coletiva para a sobrevivência da democracia no contemporâneo. E sobrevivência da democracia num tempo em que ela encontra desafios muito fundamentais, né? É curioso, por exemplo, como esse discurso da antipolítica, que aparece nas eleições da França, dos Estados Unidos, do Brasil em várias prefeituras, né, ele pode ser observado
em outros fenômenos que não tem nada a ver com os protestos. Então tem uma discussão recente do Frank Fisher, por exemplo, em que ele discute como é que a discussão da mudança climática coloca um desafio muito concreto para a democracia. Porque cada vez mais a gente tem, olha, se a democracia não resolve, vamos uma solução técnica que seja imposta da maneira como for, porque nós não podemos brincar com o planeta, né? O argumento dele foi isso que a gente fez na Segunda Guerra. Nós colocamos democracia na prateleira até passar a guerra para depois voltar a fazer democracia. Só que quando você está lidando com um problema técnico cuja solução pode ter uma duração que ultrapassa de 100 anos, a coisa pode ficar muito mais complicada, né? E aí esse discurso tecnicizante, né, se vê de alguma forma alimentado por um discurso antipolítica de várias manifestações que pode ser extremamente problemático. Então, um ponto que me interessa, que talvez para a sua alegria das nossas últimas discussões, é exatamente pensar as reverberações dessas formas contemporâneas de ação coletiva no futuro da democracia. Acho que esse é um ponto. Lembrando que quem quiser perguntar ao professor Hans, pode perguntar em português, tá? Que o professor Fabrino traduz. É uma pergunta para o professor Hans. Na verdade, é uma curiosidade. Eu queria saber se na sua pesquisa, sua abordagem é uma abordagem mais descritiva, no sentido de que você constata o fenômeno e simplesmente o registra, ou se seria uma abordagem normativa, no sentido de que a premissa de que o corpo importa é de fato algo fundamental e importante para você. Se for essa a segunda abordagem, se for esse o caso, a pergunta seria quais seriam, então, as reais implicações dessa abordagem de que neomaterialista para a política, de fato. Assim. Por que seria mais desejável? Por que seria melhor? Né? Seria essa a questão. Thank you. I also need to use both microphones. Does it work? I don't think so, no. I think I can just speak loud enough. Okay. Does it work? Yeah? Yes. Okay. Thanks. This is a very good question. Very interesting. I understand. Okay. Thanks. This was a very interesting question. Very good question. I don't think my work is descriptive, and I think most of our work is not descriptive. I think there are always normative implications on the research that we're doing, and I feel that I'm a very political person in general, and that everything I'm doing, this is basically my political contribution to society, is my research. So what are the political implications or the normative implications of using a new materialist look on digital communications? That is an important question. I think that the normative implications of the original post-structuralist thesis are very clear, right? They were very normative in saying we want a space of equals, and they proposed that this space of equals can be created through mere textuality and through leaving the body behind. The negative normative implications of this, which the new materialist perspective identifies, is that if we leave our bodies behind, we also leave claims for political representation, for equality, for inclusion behind. And I think this is what in Ricardo's presentation was very clear, that we also need the presence of the body and the expression of our identity through our bodies. So this is basically what the normative implication of the new materialist perspective would be, is that we need our bodies to show our identities, to claim presence, to claim inclusion. And I think what is interesting is that I thought a little bit about the second presentation now. What is the difference then about the presence of bodies offline and the presence of bodies on the internet? And I think actually, again, we have a lot of continuity. There's a lot of similarities when we look at the selfies example, for example. But again, I think the differences are that we have more
power, more control over how we present ourselves. Offline, the negative normative perspective on, or the negative points about the new materials look on embodiment and presence would be that then we are trapped in our identities, right? If I can only participate as a white male of my age and with my sexuality and all the things that I present with my body, then I would be just limited to just this identity performance, which is also problematic. So I think a new materialist look is interesting because it shows that on the one hand there is a lot of continuity. There is we are to a certain extent we have our bodies and we cannot just get rid of them even online. But at the same time, our bodies can be mutable. They can present different angles, they can present different perspectives of our personalities, of our identities, and they can also therefore transmit different political claims. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Bom dia, meu nome é Victor, eu sou estudante de Ciências Sociais na UNEB, do 5º semestre, e eu tenho uma dúvida para o Hans, que é assim, quando eu escuto falar sobre digital democracy ou sobre tecnopolítica lá de Calheira, na Espanha, de 15M, data analysis, né? Sempre me lembro de quando, por exemplo, os analfabetos não podiam votar, né? Me parece que há uma exigência de técnica, digamos assim. E a discussão sobre militarização do cyberespaço de Assange, né? Acusado por Assange, por exemplo, nos coloca ainda mais essa exigência, né? de uma capacidade técnica para tanto utilizar esse cyberespaço quanto se proteger, enfim. Qual seria, a minha pergunta é como o senhor vê essa necessidade técnica, né, nessa nova dinâmica da sociedade? E a outra coisa é só um comentário sobre as diferenças, né, dessas duas manifestações colocadas pelos professores, que me parece que tem algumas diferenças, e uma das que mais me chamam a atenção é aqui a segunda, né, a mais recente, de 2016, ela não teve uma reação violenta da máquina estatal, né? Então, assim, acho que isso já é uma evidência de uma diferença grande entre os dois movimentos, né? Houve uma tentativa de conter os movimentos de 2013, coisa que não aconteceu em 2016. Muito pelo contrário, o metrô ficou disponível, por exemplo, né? Nesse dia houve chamadas na TV de 15 em 15 minutos, né, convocando esses protestos. Então, assim, foram completamente diferentes na minha visão. Aí, se o professor puder comentar qualquer um dos dois, seria interessante. Yeah, again, a very important question. Thank you for this. Yeah, you're addressing the digital divide, right? And it is a significant problem that is also, of course, relevant for my research. A lot of people around the world cannot participate online, and even in richer or more developed countries like the UK, the percentage of people who either have no access or choose not to have access online is very significant. So it is a problem when we think about digital democracy in the sense of actual online participation and actually clicking and actually writing text online and participating online, that a lot of people are not included in these processes. Now, on the one hand, this is a problem. On the other hand, I also think we're doing a little bit of future research here whenever we do our research on digital democracy, because the processes and the trends are clearly, of course, towards inclusion and towards the spread of internet access. A lot of different actors in society have an interest in people getting online.
This is not just basically a question of democracy and a political question, but also a commercial and economic question, that just a lot of people are behind getting everybody online. That's why smartphones are given away, which actually are very expensive are quite accessible. Phones in general are quite accessible, and internet access becomes more and more accessible. So to a certain degree, I think this problem will not regard future societies. But of course, in our societies today, we still have to account for the problem and think about what we can do. Certainly the education system can do a lot to educate people. But when I see young people today, how fast they are using their cell phones in comparison to me even, I am not too worried for future generations at least. Olá, bom dia. Acho que o microfone não está funcionando, né? Então deixa eu falar alto. Tem que falar? Sim. Eu queria endereçar a pergunta para o professor Hans. Bom dia, eu sou estudante de doutorado aqui da UFBA e também professor da UNEB. E você fala bastante sobre o papel da importância da gente entender a materialidade para descobrir melhor, entender melhor quem somos nós, né, no caso das pesquisas em ciências sociais. Eu queria entender melhor como é que você tem enxergado na sua pesquisa o papel dos algoritmos, dos processos de machine learning, inteligência artificial, na formatação dessas novas experiências de corpo dentro dessas redes todas. Então, já que você fala da internet das coisas, do uso de smartphones, do uso de wearables... Oi? Do uso de wearables, então como é que você tem enxergado, se é que você tem trabalhado com isso na sua pesquisa, o lugar dessas proceduralidades, digamos assim, do aspecto procedural dos sistemas na construção dessa materialidade, dessas novas materialidades corporais, ou pelo menos na expressão dessas novas materialidades corporais na rede. É isso. Como sugerido, eu vou juntar Samuel Barros. Eu tenho duas questões. Professor Fabrino, eu gostaria de ouvi-lo mais sobre questões metodológicas. Eu gostaria de entender em quanto tempo depois das manifestações você realizou as entrevistas, quais foram as circunstâncias ambientais e temporais em que essas entrevistas foram feitas. Eu faço esta pergunta principalmente preocupado com implicações que isso pode ter para a interpretação que as pessoas eventualmente tiveram das manifestações que aconteceram. Quero entender se foi logo de imediato, ou se foi quanto tempo depois das manifestações, quais foram os ambientes em que essas entrevistas foram feitas e possíveis implicações que você considera que essas condições possam ter tido nas entrevistas. Well, Hans, I would like to know, it's not exactly a question, but I'd like to listen you speak more about how do you think the bodies or materiality could be considered in deliberations, I mean official deliberations between society and state. I can see how we can consider bodies and materiality of citizens into the public sphere, but I was trying to figure out how we could include bodies, people and his bodies in official and institutions. Okay, thank you for the questions. Yeah, again, a very interesting question. What happens when algorithms decide, right? So it's basically a computerization of communication, and in the social sphere, in the interaction between humans, suddenly algorithms, robots, basically interfere. And I think this is exactly the point that is addressed with this metaphor of the cyborg, right? So that is why my answer to the question is who are we becoming in digital democracy is we're becoming cyborgs, because to a certain degree, and that's also why I think the new materialist perspective can contribute a lot, because
it basically says that things have agency, other objects have agency. So I recently read an article on bots in Twitter communications in the UK referendum, which found that in the UK referendum, where they decided whether they wanted to stay in the UK or leave, on Twitter, certain networks of people, it's unknown, mainly from the Leave campaign, so to leave the EU, programmed bots on Twitter, so basically fake accounts that retweeted messages in favor of leaving. So it's very interesting to observe how agency in democracy is transmitted to automated system, to bots, to algorithms, and so on. On the one hand, this is of course a scary development, and that is also why I think we need to pay so close attention to what is happening here and why this time is so crucial, because we need to stay in control of these processes that are happening here. On the other hand, there might be promising aspects as well. So I think the cyborg, as proposed by Donna Haraway, was a very positive vision of a new, utopian being to a certain extent, where we can use new forms of online communication, new machines, robots, and so on, also to promote democracy and to participate in democracy. So we need to look at both sides, I think. And to your question, Samuel, oh, yeah, I got it. So just remember, sorry. This is a very interesting question that I also asked myself, because obviously you pointed out that in more official forms of consultation or online participation, like let's say e-voting, for example, where is the embodiment there? And I also didn't find an answer, because mostly, we can see embodiment in just, creating a nickname online, a pseudonym, or creating ourselves in text online. This is also a form of embodiment, even if there's no visualization. Through text, we can re-embody ourselves. But at the same time, this is not as clear embodiment or not as visual embodiment as in much more freer forms of social movement participation and so on. So I think we do need to differentiate here, and maybe it's just a characteristic that we can observe, that also this old debates about cyber democracy, they are not completely invalid, because we can still see complete anonymity online. We can actually, my actual thesis is about anonymity online. So here the cyber democracy thesis is to a certain extent more valid when we look at forms where actually this visualization does not happen. So maybe we just need to differentiate between different phenomenons and see which theory explains them better. Acho que eu vou responder também, dialogar com as duas perguntas do Samuel. Acho que na primeira, em termos das entrevistas, elas foram realizadas em 2014, sobretudo na passagem do primeiro para o segundo semestre. Tem alguns outros dados que foram de ordens distintas. Assim, por exemplo, tem um conjunto de grupos focais que eu tenho trabalhado que foram feitos pela Presidência da República em junho de 2013. Isso para dizer que, obviamente, são dados interpretados por atores que vivenciaram dentro de uma dinâmica política histórica subsequente. Eu não continuei fazendo essas entrevistas depois de 2015, porque aí achei que já se alimentava, como ele tinha colocado, já eram processos distintos demais na medida em que você tem a retomada de ruas por outras manifestações massivas, e aí você tem uma outra questão. Mas isso para dizer que, olha, assim, eu tenho cada vez mais clareza disso. É uma pesquisa interpretativa baseada nessas entrevistas, que, como não poderia deixar de ser, são entrevistas feitas por atores em certos contextos e que envolvem a produção de significados sobre certo evento. Reconhecendo quais são, não acho que se eu tivesse feito, se foi essa a implicação, em 2013 eu teria tido versões mais verdadeiras ou naturalistas. Mas é um pouco um processo de narrativização desses atores, obviamente atravessado pelo contexto político no qual eles se inserem. As entrevistas foram sempre feitas por duas pessoas, muitas vezes por mim, e junto com outras pessoas que participaram delas, ou bolsistas de iniciação científica, ou alunos do mestrado, ou alunos do doutorado.
E aí, então elas sempre foram conduzidas por duas pessoas, com uma pessoa. Vocês têm mais alguma questão? Sobre deliberação e corpos, acho que a fala do Hans, e depois eu traduzo para ele, ela aponta muitas coisas significativas. Assim. Uma delas é um certo questionamento das visões fortemente discursivas que, por exemplo, atravessaram a discussão de democracia deliberativa. Né? Hans está dizendo assim, corpos importam, e o estudo dos afetos importa para a deliberação, que é uma agenda que tem crescido muito, o estudo das emoções, por exemplo, para pensar processos de mediação, ou mesmo formas de expressão. Não há nada que balize que deliberação online tenha que acontecer em fóruns exclusivamente textuais, ou que outras formas de expressão não possam ser pensadas com implicações diversas. Problemas em torno do volume de tempo que é necessário para acompanhar, mas talvez outros benefícios. Então, acho que Hans está apontando e ele colocou na fala dele também, a questão do discursive embodiment, né? Como é que, por meio do texto, também se constroem corpos. Né? Compreender quem são os atores, essas narrativas, eu acho que é algo interessante do ponto de vista da deliberação online. Mas aí a gente continua depois. O talk about later. I have a question to Hans, actually. This week, I read a research... Louder? Can you hear me? Okay. This week, I read a research report from Harvard School of Communication Research that say that women still participate less in online environment. So especially in thick kinds of e-participation, if the e-participation researchers allow me to distinguish between thick kinds of participation, such as creating e-petitions or participating in collaborative platforms such as Wikipedia. So women still participate less, and I'd like to know if you also notice this gender gap in your research, so in being online, show off your bodies and organize the collective actions, and how you pretend to deal with it in your research. Tá, minha pergunta vai para o professor Fabrino. Na verdade, me veio um questionamento, assim, tendo em vista esse contexto relatado de protagonismo dos indivíduos, de empoderamento das identidades, eu queria entender como, nesses eventos, isso que é manifestado tanto em redes sociais quanto nas ruas, nos protestos, né? Essa questão, esse protagonismo do indivíduo, por que tratar esses eventos na perspectiva da ação coletiva? Se você consegue e percebe alguma diferença desse contexto, dessa perspectiva de ação coletiva e de ação política, se conceitualmente você vê uma diferença entre esses dois conceitos. E por que escolher a ação coletiva do ponto de vista de como esses indivíduos tão diferentes podem, e com entendimentos tão diferentes de conceitos como patriotismo, nacionalismo, a ideia de país e as pautas que são reivindicadas. Então, por que eles são coletivos e não indivíduos que estão promovendo ação política tanto na rua quanto nas redes sociais? Mais alguém quer perguntar? Que eu posso juntar mais uma pessoa. Você? Thanks for this question. Again, it's a very, very important issue, and that's actually how I started my research. I started to look at gender, differences in participation along the lines of gender identity. And again, the question becomes really interesting when you look from these two perspectives of theory. So if you look at online participation today, on the one hand, of course, there is a gender gap with still fewer women participating, and this is not surprising. If you see when it comes to showing identity, women are much easier, or to a much larger proportion, the goal or the aim of attacks, right? So there's online harassment, there's online bullying, and usually this is addressed to women. It's very hardly addressed to men. And they're horrendous also for celebrities, for personalities online. It's always women who are harassed. And now
basically the answer from the cyber democracy debate would be, okay, so let's try anonymity, let's try to be equal everybody, and let's try to hide identities, and then we have an equal space. But then the new materialist perspective would say we cannot hide our identities entirely. The identities are always attached to our bodies, and our bodies do always matter, even if they are not visible online. Plus, we have to claim identity, even if this identity is marginalized. If this identity is, is the goal of attacks and of harassment, we have to claim these identities, and this is also why physical protest is so important, and also why showing identity is important online. And social media can also be a great tool for promoting equality by showing identity, by showing, for example, homosexual relationships, which other people, heterosexual people, might not so easily get in touch with on the street, because again, there are other mechanisms of harassment or other dangers. Maybe harassment on the street is not as often, but it is more severe because it has the threat of actual physical violence. While online, you're shielded from physical violence. You're just exposed to verbal abuse, right? So here, online communication might provide also a tool for showing presence of marginalized people. Overall, I think it's a very relevant topic, and there needs to be a lot of research done on it, and I try to address some of that in my research. Tiana, obrigado pela questão. Por que usar, assim, essa é a base de partida, né? Assim, argumentar que há ali ação coletiva. Falar que há ali ação coletiva não quer dizer que haja ali um movimento social. Acho que talvez essa seja, não acho que haja nesses protestos um movimento social, embora haja muitos movimentos sociais atuando de formas diversas. Mas por que chamar isso de ação coletiva e não tratá-las como ações singulares de indivíduos? Porque, assim, na minha visão, porque eu não acho que seja. Assim, é uma ação produzida por um conjunto de relações entre indivíduos e que tem consequências produzidas por essas relações. Não se trata de uma ação política individual, de um sujeito segurando um cartaz num viaduto especificamente, mas se trata de uma produção coletiva cujas consequências derivam da existência relacional desses sujeitos numa coletividade. Então, acho que tanto a potência, o impacto, as relações ali produzidas tem a ver com uma dinâmica coletiva, com uma dinâmica relacional. A questão é pensar assim, por muito tempo a literatura sobre ação coletiva foi dominada pela literatura sobre movimentos sociais. E por isso muita gente chama isso de protest movements ou de movimento, o movimento de junho de 2013. Me interessa pensar essa como uma forma de ação coletiva, que tem impactos tanto sobre os indivíduos como sobre as próprias organizações, né? Aí é muito comum, eu falei isso um pouco en passant, mas muitos coletivos, grupos que se viram diante, olha, como é que a gente lida com o confronto social, com essa dinâmica, né? E aí há muitos relatos de grupos que tentaram liderar, de grupos que tentaram, vamos todo mundo da mesma cor levar nossas bandeiras, e que em junho de 2013 ainda não funcionou, né? Mas essa dinâmica um pouco de como é que essa lógica da ação coletiva altera estruturas da maneira como sujeitos fazem e conduzem a ação política. Essa é, na verdade, a pergunta que me interessa, né? Discutir o que há de coletivo ali com esses fortes veios individualizantes. É um pouco mais um ponto de pergunta. Gostaria de agradecer a presença de todos, a presença dos professores e encerrar nossa primeira International Conference Lecture on Digital Democracy. Obrigada.